Base alienígena no interior de uma montanha na Romênia. Primeira parte. Foi descoberta uma antiga base alienígena dentro das montanhas Bucegi, que fica na região central da Romênia, um país do continente europeu. Olha só, pessoal, antes de prosseguir com minhas narrativas, quero deixar claro que estarei pronunciando o nome das montanhas tal como os romenos o fazem, beleza? Então, Bucegi ou Bucegi, como se escreve, pronuncio Bucegi. Simbora! Tomou-se conhecimento deste fato, a descoberta da base alienígena, originalmente em 30 de novembro de 2010. Posteriormente, esse fato foi republicado em maio de 2013, com revisões, correções, enfim, melhorias quanto à sua nova apresentação. No verão de 2003, que vai de junho a setembro no hemisfério norte, numa área inexplorada das montanhas Bucegi, pertencentes à Romênia, um país da Europa Central, uma equipe do DZ, Department Zero, que é uma divisão secreta do Serviço de Inteligência romeno, fez uma descoberta épica e monumental e que poderia ter mudado completamente o destino da humanidade. Assim que ficou sabendo sobre a tal descoberta, os Estados Unidos da América exerceu uma colossal pressão diplomática sobre o governo da Romênia, que estava prestes a divulgar os resultados da descoberta para todo o mundo. As questões envolvendo o fato se tornaram muito mais complexas devido à interferência brutal da Ordem dos Illuminati, que pretendia assumir tanto o controle do local da descoberta quanto da expedição conjunta romena-norte-americana para as investigações. O herói César Brady. O especialista em fenômenos estranhos e também líder das operações especiais para o Estado romeno, Sr. César Brady, é o herói dos acontecimentos chocantes que ocorreram nas montanhas Bucegi. Esse César Brady, bem lá atrás, em maio de 2003, no princípio dos acontecimentos, teve que aceitar, meio que forçosamente, a ter 2 encontros memoráveis com um representante líder dos Illuminati, ou seja, um elevado membro do alto escalão do grupo Bilderberg. César Brady sentiu-se altamente pressionado, com um tremendo peso sobre si por parte desse poderosíssimo grupo secreto. Se viu envolto por uma nuvem de radiação pesada, desagradável, que escondia suas verdadeiras intenções. Para encarar esses encontros, teve até de se preparar minuciosamente antes, chegando mesmo a se isolar, por vezes, para entrar em estado de meditação profunda, a fim de saber mais sobre essas pessoas que queriam se apropriar e controlar tudo sobre a descoberta dos romenos. Uma visita indigesta. Então, foi apresentado a César Brady para uma primeira reunião, a pedido do Serviço de Inteligência da Romênia, uma importante personalidade dentro do establishment daquele país, um poderoso membro do grupo Bilderberg. O Sr. Massini. Massini era um estrangeiro, mas falava a língua romena muito bem. Também estava familiarizado com muitas coisas da Romênia. O Serviço de Inteligência romeno informou a César Brady que esse visitante era, dentre outras coisas, também um membro do alto escalão de uma importante loja maçônica da Itália. Seria P2 de Roma? Bem, ele era um nobre e tinha uma forte influência financeira dentro da Romênia. Sua influência política também era muito elevada, visto que foi capaz de penetrar através das paredes de agentes do Serviço de Inteligência romeno e alcançar o DZ, Departamento Zero. Ele se apresentou a César Brady como Sr. Massini. Cá para nós, esse provavelmente não devia ser seu nome real, concordam? Sr. Massini era o líder de uma das mais importantes lojas maçônicas dentro da Europa e também fazia parte de uma das organizações Illuminati mais influentes do mundo, o grupo Bilderberg. Muito direto em suas colocações, afirmava que os seres humanos são divididos em 2 classes. Aqueles que podem ser manipulados e governados, ou seja, os que formam a imensa maioria e que só vivem pedindo mais pão e mais circo, e aqueles que têm certas virtudes e personalidades fortes. Eita cabra preconceituoso, hein?
Disse a César Brady que representava ali um grupo da mais alta ordem maçônica e que estava muito interessado no desenlace da discussão sobre o achado nas montanhas Buched. O Sr. Massini explicou que o grupo Bilderberg não é uma loja maçônica. Significa muito mais do que isso. As lojas maçônicas são apenas fachadas e o poder real que controla e manipula todos os maçons é muito maior do que o 33º nível hierárquico. Massini até convidou César Brady para se juntar ao grupo, deixando-o entender que ele assim teria muitas vantagens, todas elas materiais, of course. Massini informou a César que pediu pessoalmente para se entrevistar com ele usando sua influência política, porque ele ficou muito impressionado com a sua energia psíquica. Os satélites espiões do Pentágono. O Pentágono usa um satélite para espionagem geodésica, baseado em uma tecnologia com ondas biônicas, e descobriu em 2002 uma unidade separada em uma área específica dentro das montanhas Buched. O espaço vazio dentro da montanha não tinha correspondência com o exterior e parecia que havia sido esculpido a partir de seu interior por seres muito inteligentes. Aquilo definitivamente não era uma caverna natural. A varredura da montanha Buched por satélite revelou 2 grandes blocos energéticos. Essas barreiras eram feitas de energia artificial. O primeiro bloco funcionava como uma parede energética, bloqueando o acesso para o túnel, enquanto o segundo tinha a forma de uma abóboda e foi localizado no lado oposto do túnel, perto do centro da montanha. O Sr. Massini tinha certeza de que dentro da cúpula iria ser descoberto algo extremamente importante. Ele tinha conhecimento prévio e profundo sobre a origem desta descoberta e também já sabia da existência de pelo menos um item de suma importância localizado dentro do grande salão hemisférico no interior da montanha. O túnel e a cúpula central existentes no interior da montanha estavam estranhamente alinhados com as formações rochosas de seu topo externo, conhecidas como Babele e a Esfinge de Buched. Uma estrutura semelhante existente no Iraque. A equipe do Pentágono observou que a barreira de energia hemisférica existente na montanha Buched tinha a mesma frequência vibracional e mesma forma que uma outra estrutura subterrânea secreta que haviam descoberto antes, perto de Bagdá, no Iraque. Logo após esta descoberta, a Guerra do Iraque começou e depois de alguns meses os americanos tiveram acesso ao maior segredo daquela área. Segredo esse que os iraquianos não sabiam nada a seu respeito. Massini explicou a César Brady que o conteúdo da descoberta no Iraque tinha a ver com o misterioso passado da Terra e com a história de suas organizações secretas. Quando a investigação do Pentágono notou as semelhanças entre a estrutura subterrânea de Bagdá e a das montanhas de Buched, o Sr. Massini e seu grupo ficaram extremamente agitados. Inicialmente, eles quase entraram em pânico. Esse pânico foi devido ao fato de que esta estrutura, muito maior e mais complexa do que a do Iraque, estava no território da Romênia. Deduziram que, muito provavelmente, a Romênia se prontificaria a desempenhar um importante papel na queda das sociedades secretas, que controlam o mundo todo e escravizam a humanidade até hoje. Outro fato crucial que poderia vir a ser revelado seria a existência de uma pirâmide energética invisível a olho nu, que estaria em algum ponto sobre as montanhas Buched e que conteria toda a história real do nosso planeta. Nossa nota. Só por este fato já podemos imaginar o tamanho do pânico que se instalou no seio da elite mundial naquela época, não é mesmo? Sigamos. Na conversa com César Brady, Massini já lhe comunicou que trouxera para o local, nas montanhas, uma máquina de perfuração de rochas ultra sofisticada que vazava até mesmo os materiais mais duros, usada inclusive pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. A máquina se utilizava de um forte jato de plasma e uma espécie de campo magnético rotativo, literalmente derretendo a rocha sem nenhum esforço visível. Nossa nota. Este equipamento foi utilizado na construção de várias bases subterrâneas nos Estados Unidos, como, por exemplo, a base subterrânea da Área 51. Sigamos.
Os Segredos de Buched, ano 2003. Os construtores dessa base dentro da caverna foram capazes de conseguir uma penetração com cerca de uns 60 a 70 metros de distância, desde a primeira barreira energética, que ficava logo na entrada, até alcançarem a primeira galeria, o que se assemelhava a um túnel de metrô. Suas paredes eram perfeitamente polidas. No final do túnel haveria um enorme portão de pedra que estava protegido por uma barreira energética invisível. Show de bola, hein? 3 membros da primeira equipe de intervenção especial nas dependências da caverna tentaram arrombar esse portão de pedra e logo morreram de parada cardíaca. Santo Pai! Qualquer objeto, fosse uma pedra, uma garrafa de vidro, uma barra de metal ou um pedaço de madeira, jogado contra a barreira de energia, imediatamente se transformava em poeira fina. 2 generais do Pentágono e o assessor presidencial dos Estados Unidos foram imediatamente para o local, a fim de testemunharem de perto a descoberta. A Grande Galeria. Além da formidável barreira de energia que causou a morte de 3 pessoas, encontraram também um portão de rocha sólida, como já mencionamos. Numa parede do túnel, logo em frente a esse portão de pedra, havia uma área de uns 20 centímetros quadrados, na qual foi elaborado um preciso triângulo equilátero apontando para cima. Um quadrado foi localizado entre o enorme portão de pedra e a barreira de energia invisível. Cesar Brady, que também se encontrava no local, sentiu existir algum tipo de compatibilidade entre ele próprio e a barreira energética invisível, algo como uma simpatia mútua. Sua mão tocou levemente a superfície da barreira energética e ele sentiu um formigamento na pele. O escudo de energia que havia matado 3 pessoas era totalmente inofensivo para ele. Então, ele deu um passo adiante, passando através dela. As autoridades norte-americanas ficaram absolutamente atordoadas. Cesar Brady estimou que a barreira não tinha mais do que 1 polegada, ou seja, 2,5 centímetros de espessura. Ele tocou o desenho do triângulo localizado no centro do quadrado e a porta de pedra gigantesca silenciosamente deslizou para a esquerda, para dentro da parede. Esse comando também cancelou a barreira energética, dando a todos os presentes o acesso a uma sala enorme, que mais tarde foi chamada de a Grande Galeria. Muito bem, pessoal, vamos encerrar essa primeira parte por aqui, beleza? Semana que vem aqui estaremos para dar continuidade a este caso, que promete revelações assombrosas. Vocês não vão perder a continuação, não é? Até lá então, grande abraço e obrigado por assistirem até aqui. Fiquem na paz.